Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 24 de janeiro de 2026. Hoje é memória de São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja. Francisco nasceu na Saboia em 1567 e faleceu em Lyon, França, em 28 de dezembro de 1622. Bispo de Genebra, Suíça, foi um dos grandes mestres de espiritualidade dos últimos séculos. Escreveu a introdução à vida devota, chamada de Filoteia, e outras obras ascético-místicas. Nelas propõe uma vida de santidade acessível a todos e alicerçada inteiramente no amor a Deus, a síntese de toda a perfeição. Fundou com Santa Joana Francisca Freijonte de Chantal a Ordem da Visitação. Com sua doçura e sabedoria pastoral, soube atrair para a Igreja muitos calvinistas. Foi sepultado em Annecy, onde tinha passado a maior parte de sua vida, a 24 de janeiro de 1623. Caríssimos irmãos e irmãs, reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador é um processo cotidiano no qual vamos alargando nossos corações e as nossas mentes à sua graça e ao seu dom. Contando com a intercessão de São Francisco de Sales, ouçamos a proclamação do Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos de 20 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo porque diziam que estava fora de si. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, de vez em quando nos encontramos com pessoas ou extraordinárias ou loucas. Os familiares de Jesus disseram que ele estava louco. Mas por que disseram isso? Porque seu modo de ser e de agir era como todo mundo e ao mesmo tempo não. A grande diferença estava em que Jesus não era medíocre. Sua vida era repleta de valores e ele propunha valores aos seus amigos. Simplicidade de vida, disponibilidade missionária, liberdade de coração, lembrança dos esquecidos, socorro dos idosos, amparo de crianças, cuidado com a terra, voz das minorias, pequenos valores de gente miúda contrapostos aos grandes projetos astutos que movimentam milhões, nunca em favor dos outros, mas por interesses pessoais ou grupais. Queridos irmãos e amadas irmãs, este trecho do Evangelho de Jesus é intrigante, pois não nos fala quem são os parentes de Jesus, nem nos deixa claro se eles o julgavam fora de si, ou se essa era a opinião de outros. Os versículos seguintes se referem ao mesmo fato, entre os parentes que vieram procurar Jesus, estava também sua mãe Maria. Nesse caso, eles e Maria, de maneira especial, viriam preocupados com o que se dizia sobre ele, porém sabia muito bem o que fazia. Maria também sabia, por isso não há nenhuma palavra sua nesse episódio. Meus irmãos e minhas irmãs, na primeira leitura de hoje, do segundo livro de Samuel, capítulo 1, versículos de 1 a 4, 11 a 12, 19, depois 23 a 27, Davi recebe a notícia da morte de Saul e de seu filho Jonatas. As atitudes do jovem pastor de Belém revelam afeto e estima consideráveis. Ele tomou suas próprias vestes e rasgou-as. O pranto de Davi é como um pai que chora a perda de seu filho. Se não conhecêssemos a história precedente marcada pela perseguição de Saul a Davi, que queria matá-lo, não conseguiríamos mensurar a postura exemplar do futuro rei de Israel. Ao final do texto, nos versículos 24 a 27, contudo, há uma certa diferenciação. Davi ordena que as filhas de Israel chorem sobre Saul. Por Jonatas, ele faz uma profunda despedida. A atitude de Davi em relação ao seu perseguidor Saul assemelha-se à postura de Jesus posteriormente no alto da cruz, que perdoa aqueles que o crucificaram. No Evangelho, os parentes de Jesus parecem assustados diante das exigências do rei e das atividades de cura e ensinamento promovidas pelo Senhor, e por isso preocupam-se com sua saúde e com a honra da família. Querem agarrá-lo, pois parecia fora de si. Hoje nós celebramos São Francisco de Sales, que viveu entre 1567 e 1622, e foi um grande homem de Deus, homem inquieto, missionário fervoroso e verdadeiro pastor do povo. Não sossegava enquanto as pessoas não acolhessem o amor de Deus e voltassem para ele. Trabalhou sem cessar para reconduzir para dentro da igreja os que dela haviam se afastado. Intuiu a importância da imprensa e abriu aos leigos o caminho da ascética cristã. Como diretor espiritual, indicava sempre o amor como fortaleza
na vida espiritual. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Ó Deus, quisestes que na caridade apostólica o bispo São Francisco de Sales se fizesse tudo para todos, concedei-nos benigno que a seu exemplo manifestemos sempre a mansidão do vosso amor no serviço aos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e glorificai o Senhor com a vossa vida. Graças a Deus. Eu sou o pão que vem do céu. Quem crer em mim irá viver. Nós reconhecemos o Senhor partindo o pão. Mistério de amor, a nossa refeição. Eu sou o pão que vem do céu. Quem crer em mim irá O Senhor Jesus, no sacramento, nos deixou memorial da cruz, morte e ressurreição. Eu sou o pão que vem do céu. Quem crer em mim irá viver. Ao povo de Deus, lá do deserto, sem pão, sem lar, Deus extrair do céu comida salutar. Eu sou o pão que vem do céu. Quem crer em mim irá viver. Todos se assentarem, todos comerem até fartar. Glória e louvor a Deus que vem nos dar.